Slendytubbies. Pelo visto, não importa. Eu nunca vou conseguir escapar dessa franquia. Slendytubbies, a grande saga de jogos dos Teletubbies assassinos e que recentemente tem meio que voltado a ficar bem popular, em especial graças ao Slendytubbies Zero. Uma fangame que eu já falei no canal e que ajudou muito a revitalizar a franquia. E algo que surgiu em conjunto de Slendytubbies Zero foi algo que já fazia muitos anos que eu não via aparecer na franquia. No caso, uma AU ou universo alternativo criado por fãs de Slendytubbies. No caso, eu estou falando da Slendytubbies Post-Infection, criada por Miss Claw, uma AU que se passa no universo de Slendytubbies misturando com algumas coisas do universo de Slendytubbies Zero e que conta o que teria acontecido se o Tinky Winky tivesse sido curado antes de acabar com a vida do Guardião e do Ron, o que de começo parece um final feliz, mas que ainda assim continua sendo uma história bem melancólica, triste e bem aterrorizante de certo modo. Então eu não vou enrolar mais e vou logo contar sobre essa AU. Venham todos comigo, meus Teletubbies assassinos, membros do culto Slendyman, inscritos nesse canal que está quase chegando nos seus 60 mil inscritos, que vão deixar o like, compartilhar, hypar o vídeo e claro, se inscreverem caso não forem inscritos, e vamos entender o final alternativo de Slendytubbies. Tudo nessa AU segue mais ou menos a base e a história tanto da saga de Slendytubbies original como de Slendytubbies Zero, como eu falei anteriormente. Ou seja, tudo isso começa no planeta Terra, onde os seres humanos criariam as criaturas humanoides com pelos ao redor do seu corpo e TVzinhas em suas barrigas, conhecidas como Teletubbies. Só que, nessa história, os Teletubbies eles não foram criados como ato desesperado da humanidade ao tentar se manter viva após uma pandemia. E sim, foi mais algo acidental que aconteceu após os humanos tentarem brincar de Deus. E assim, acabariam criando essas criaturas. E os dois primeiros seres criados foram dois personagens que vocês já devem conhecer. O primeiro deles sendo o Guardião, ou o Teletubby branco, ou o Walten se preferir. Um Teletubby de pelo branco, sem antena e que usa consigo um chapéu de vaca, e que com certeza eu não roubei dele. Um Teletubby que apesar de tímido e meio depressivo, era super tranquilo e alegre, sempre seguindo as ordens dos seus superiores e sempre tentando ajudar. E junto do mesmo também haveria o Ron, o protagonista de Slendytubbies Zero. Um Teletubby de pelo azul e sempre carregando consigo um boné com camuflagem militar, que diferente do Guardião, era um tanto mais agressivo e meio arrogante, mas assim como o Guardião, seguindo à risca cada ordem dos seus militares, sendo inclusive o Ron não só quem treinou o Guardião, como sendo o melhor amigo do mesmo. Apesar de ele ter suas atitudes meio agressivas. Afinal, o Guardião foi o único que já foi simpático de verdade com o Ron desde que ele nasceu. Então eles acabaram virando melhores amigos de certo modo. E por um tempo, eles dois cresceram e foram os únicos Teletubbies existentes. Até que a humanidade criou os 4 originais que todos nós já conhecemos. No caso, Tinky Winky, Dipsy, Lala e Pooh. Os 4 Teletubbies que seriam usados como testes na chamada Tubbilândia, ou também conhecida como Terra Principal, ou seja, o cenário principal de todo o show original dos Teletubbies, um lugar que eles seriam constantemente vigiados, estudados e, claro, cuidados pelo Guardião e pelo Ron. Ou melhor, só pelo Guardião. O Ron nunca foi muito de ajudar a cuidar deles. O Guardião meio que serviu como o pai dessas 4 crianças. Apesar de ser bem difícil para ele fazer tudo isso sozinho, ele sempre dava o seu máximo em cuidar dos 4. Aqui está seu novo lar, Tinky. Pode ir à vontade, não precisa ter medo, garoto. Obrigado, papai. Quero dizer, Guardião.
não só sendo a voz do locutor para eles, como sempre indo até a Tubilândia cuidar dos seus 4, agora tecnicamente falando, filhos. Guardião, você é o melhor guardião de todo o universo. Ah, obrigado, pô. E é claro, o guardião se apegou muito aos 4 Teletubbies. Eram eles, junto do Ron, praticamente a sua única família. E ele, ao longo dos anos, viu eles crescer. Seu chapéu é legal, papai. Posso ficar com ele? Papai, posso brincar com essa bola? Papai, eu posso ficar com sua bolsinha? Ai, meu Deus, onde é que eu me meti? E por muitos anos tudo foi pacífico e bem simples, para falar a verdade. Até que, a Colt, a empresa responsável pela criação e controle dos Teletubbies, resolveu fazer algo que acabaria mudando tudo. Eles alteraram um pouco os compostos que faziam os custards, ou creminho gostoso, a principal fonte de comida dos 4 Teletubbies originais. E isso, infelizmente, resultou em uma catástrofe. Assim como em Slendytubbies original, Tinky Winky e os outros 4 Teletubbies acabaram sofrendo com efeitos daquela comida. E infelizmente, isso levou a Tinky Winky ter sua mente consumida por uma personalidade agressiva e extremamente psicótica do mesmo, a qual o guardião, percebendo que algo havia dado errado, tentou intervir, mas no momento que ele tentou fazer isso, algo havia dado errado com as câmeras de vigilância do centro que ele vigiava os 4 Teletubbies e ainda por cima, ele havia ficado preso dentro do mesmo. E quando ele finalmente conseguiu sair, já era tarde demais. Gypsy, Lala e Po haviam sido brutalmente atacados e mortos pelo Tinky Winky, e não havia mais nada que o guardião poderia fazer. Ou melhor, não exatamente. Ao contrário de Slendytubbies original e até o Slendytubbies Zero, em que o guardião apenas tenta coletar os custards e sair daquele lugar, o guardião, junto da ajuda da própria Colt, conseguiu arranjar uma cura para o Tinky Winky, e no minuto que o guardião conseguiu a mesma, ele enfrentou o próprio e conseguiu curar o Tinky Winky. E assim, o levar até a instalação para conseguir a ele ajuda médica o mais rápido possível. Sendo assim que o Ron descobriria toda essa história. Ele parece tão calmo quando ele está dormindo. É o que se espera de uma criança. Nossa, emocionante, hein? Eu achei que seria mais difícil fazê-lo dormir, considerando que seus irmãos estão... Como eles morreram? Essa informação não lhe convém. Sim, me convém. As mortes deles foram brutais e a Colt não me deu nenhuma informação. Apesar de tudo, ele também tá sobre a minha guarda. Agora você se importa, então? Agora que é convenientemente pra você, né? Já que agora faz parte das suas ordens. Já que quer tanto saber. Foi ele. Ele os matou. O quê? Ele não fez de propósito. O coach só tinha alterado a fórmula da comida. E de alguma forma isso mudou ele, o deixando mais agressivo e violento. Mas você também não tava lá, guardião? Pra pelo menos prevenir isso? E o que você esperava que eu fizesse? Eu estava preso por várias portas, com câmeras desligadas. Eu não podia fazer nada. Eu perdi 3 crianças aquele dia. E quando cheguei lá, já era tarde demais. Eu só não os perdi, mas como também os ouvi morrer. E a partir de agora, a história segue os 2 guardiões do único sobrevivente do massacre dos Teletubbies, cuidando ao máximo que podem do seu, basicamente, mais novo filho, por assim dizer. Já que meio que agora o Ron e o guardião servem como as principais figuras paternas para o Tinky Winky. Vai logo, Tinky, come logo essa porcaria. Ai, não quero comer isso. Anos de missão de alto nível pra acabar virando uma babá. Ai, que tremenda honra.
Ai, Branquelo, acha uma maneira logo antes que eu acabe perdendo a minha cabeça. Pronto, Tink. Agora tá tudo certo. Obrigado, papai. Mas como? Como você conseguiu fazer ele comer, hein? Pô, fala baixo, você vai assustar a criança. Eu literalmente fiquei meia hora tentando sem sucesso. E como você conseguiu, hein? Paciência, querido. Paciência. E se vocês me perguntarem, além do Ron e do Guardião, também existe outro Teletubby militar que os ajuda de certo modo. No caso, o Teletubby Desmond de cor rosa, que é um Teletubby mais tranquilo e pacato, e em realidade, o Desmond, ele foi um dos cientistas responsáveis pela criação dos Teletubbies, mas ele não lembra disso porque ele já foi humano e acabou se tornando um Teletubby, por motivos ainda desconhecidos por nós, sendo ele que ajuda bastante o Ron e o Guardião a cuidarem do Tink. E se vocês também me perguntarem, bem, ao longo do tempo com o Ron e o Guardião sendo basicamente os pais do Tink, algumas coisas rolaram entre esses dois de certo modo. Escuta bem, White. Eu não ligo, tá? Eu não ligo o que você tá planejando ou trazendo pra base, mas escuta bem minhas palavras. Se algum dia alguma coisa sair da linha, você vai responder a Colt. E eu farei questão de... Ah, mas que porra! Pelo amor de Deus, quem foi infeliz que me empurrou, hein? Ah, eu já tô saindo. Desmond, volta aqui, seu porra! Ah, eu juro que foi um acidente. Eu juro que quando eu colocar minhas mãos em ti, eu vou te matar! Meio que de certo modo, o Ron e o Guardião aos poucos estão se gostando nessa O, do jeito que vocês já sabem. O que deixa eu, Deslandman, bastante feliz pra falar a verdade. Mas voltando ao foco principal. Como eu falei antes, Ron e Guardião e de vez em quando Desmond meio que agora criam o Tink. Só teve um momento que infelizmente nenhum dos três pôde ajudar o mesmo, que foi quando ele descobriu os corpos dos seus 3 irmãos, e com isso, desabando em lágrimas ao ver o que aconteceu com as 3 pessoas que ele conviveu a vida toda, mortas de uma maneira tão brutal. Guardião, por quê? Por quê, papai? Por que eles tinham que ir? Por que não fui eu no lugar deles? Por que Deus não me levou no lugar deles? Mas, apesar de tudo, pelo que se dá a entender, Tinky Winky ainda vive relembrando seus irmãos e apesar do falecimento dos mesmos, ele sempre lembra deles com muito carinho. Afinal de contas, ele não sabe que ele, indiretamente falando, é o responsável pela morte dos seus 3 irmãos. Não se preocupa, Tink. Nós sabemos que não foi sua culpa. Nós sempre estaremos com você, não importa o que aconteça. E por enquanto é apenas isso. Post Infection não é uma AU muito grande e apesar da Miss Cloud ter nos dado algumas pistas de como a história vai prosseguir, eu prefiro não falar muito porque é algo bem vago para a gente saber, ou afirmar de certo modo. A única coisa que eu sei é que eu certamente estou muito ansioso para saber mais coisas dessa AU. Com certeza é outra história que pega a história simples de Slendytubbies original e expande ela para um novo conceito. Apesar de particularmente não ser um terror propriamente dito, e até ter seus momentos meio comédia, ainda assim é uma AU bem interessante e muito boa na minha humilde opinião. Eu tô bastante ansioso para ver mais dela no futuro, e eu fico feliz em ter ajudado a muitos conhecerem a mesma por esse vídeo. E se vocês do outro lado da tela também gostaram muito dessa história assim como eu recomendo vocês compartilharem, hyparem o vídeo, darem like e ajudarem esse vídeo o máximo possível para eu saber que quando houver mais coisas sobre essa história, eu já logo ter de fazer uma continuação para esse vídeo. Enfim, eu acho que eu já falei o suficiente. Devo dizer como sempre, obrigado por terem assistido até aqui, agradeço a todos os membros do canal que sempre ajudam financeiramente falando, eu sou o Deslandman e tenha uma boa noite. Até mais!